Então a oração persistente move o coração de Deus. Diga, oração persistente move o coração de Deus. Jesus aplica a parábola diretamente. Pedi, buscai, batei. 3 verbos no presente contínuo. 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 3 verbos que indica que a gente tem que ser contínua. Contínuo. Insistente. Pedi continuamente, buscai continuamente, batei continuamente. E todo aquele que pede, não é sobre a fórmula, é sobre relacionamento e confiança. Então você está se relacionando com Deus ali. Você não é qualquer um, porque qualquer um não tem insistência, qualquer um não tem persistência, qualquer um não fica pedindo, não fica buscando, qualquer um não acredita, por isso não faz. Mas se você acredita, você faz. Essa é a diferença. É a história do cego. Eu gosto da história do cego, porque o cego é a parte mais fácil de encontrar, de saber que existe uma insistência. Porque Jesus podia atender ele na primeira, não atendeu nem na segunda. Até que mandaram ele calar a boca. E ele clamou ainda mais alto. Então ele persistiu ainda mais. Aí Jesus atendeu. Então, porque às vezes as barreiras vêm para você parar, o diabo faz de tudo para você parar. Para de pedir, porque ele quer acabar com a sua convicção, com a sua fé de que Deus é o que ele diz que é. Ele quer dizer que a palavra de Deus não é verdade, que a palavra de Deus não vai se cumprir. Então, ele está dizendo que a palavra de Deus é mentira, que Deus é mentiroso. E por isso você vai lá e conta para Deus. O diabo está dizendo que o senhor é mentiroso, que o senhor não pode cumprir. Será verdade que o diabo está dizendo isso, que ele não pode mesmo? Por que o senhor não vai cumprir? O senhor vai ter que cumprir a sua palavra para mostrar na cara do diabo que o senhor é fiel. Amém? Hoje em dia pregam um evangelho que as pessoas não têm posição. Mas o evangelho manda a gente ter posição. E oração é posição de guerra. Oração é posição de sair do mundo físico, do natural, onde a gente às vezes não pode nada, para entrar no sobrenatural, onde você pode tudo. Naquele que te fortalece. Então não desista de orar, não pare no primeiro silêncio, não se conforme com a porta fechada, continue batendo, continue buscando, continue crendo. Essa parábola nos ensina que Deus é relutante, mas que Ele honra a fé do perseverante. Amém? Ele honra a fé de quem? De todo mundo? Não. Não. Do perseverante. Quem é o que vence? O perseverante. Você acha que no céu entra de qualquer jeito? Sim ou não? Tem critério. Tem critério no céu. A porta é estreita. E não vai alargar, nem que a gente queira. Não vai. É até o fim. Amém? Mas só que essa é a porta da salvação. Diga glória a Deus. Essa é a porta da salvação. Você tem tudo nessa porta, só que é apertado. Só que é estreito. E não é muita gente que entra por ela. A gente podia até dizer graças a Deus, mas a gente não vai dizer, né? A gente quer que muita gente entre. Mas já que são pouco, aproveita e entra. Amém? Aproveita e vai. Eu estou aproveitando porque essa é a única porta que eu conheço, salvação. Eu não conheço outro escape, eu não conheço outro, nem quero conhecer. Não tem. Tendo essa, você não precisa de mais nada. Amém? Porque essa te deixa convicto de que aqui nesse mundo, com Ele você pode tudo. Mas não importa o que tu tenha nesse mundo. Sem Ele não vale nada. Sem Ele não importa nada. Sem Ele não vale nada. Essa é a coisa que as pessoas não conseguem entender. Tu pode desfrutar de tudo e ter tudo, mas sem Ele, o tudo é nada. E com Ele, o pouco é tudo. Diga glória a Deus. O pouco é tudo. Porque Ele nos faz viver contente. Amém? Contente. Não conformado. Contente. Diferente de conformado. Conformado é aquele que diz, eu não posso mesmo, não consigo mesmo, não vou a lugar nenhum mesmo. Não, isso é conformado, é derrotado. O contente é aquele que diz, graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem me abençoado.
E graças a Deus que eu tenho esperança que não tem nível que Ele não possa me abençoar. Quem tem essa esperança? Essa fé. Então, você é a pessoa mais feliz. Você sabe que não tem impossível para lá, não tem impossível para cá, e você já está na eternidade porque Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Deus. A coisa mais importante é você vencer para chegar lá. E o diabo está lutando com tudo para que você perca a tua fé, porque perdeu a fé, perdeu a salvação, não agrada mais a Deus, você está perdido. Mas com essa fé, que tem posição aqui na palavra de Deus, você nunca vai perder. Pode até demorar, mas Deus vai te dar vitória. Pode até parecer que está demorando, a Bíblia diz, mas Deus não está atrasado. Ele está só dando tempo para você dar oportunidade para Ele. E a oportunidade que você dá é quando você continua insistindo. Hoje eu prego com facilidade, mas lá no começo da igreja, quando eu me converti, irmãos, eu tinha uma dificuldade, um tremor, um medo. E aí eu pedia para Deus, mas todo dia na minha oração, Senhor, me batiza no Espírito Santo, Senhor, me dá o dom de pregar a palavra para mim, compartilhar com as pessoas. Não é que eu queria ser pastor, eu queria o quê? Falar para as pessoas que o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, e eu não sabia falar. Aí num dia, um pastor foi orar por mim, e ele disse assim, busca mais, irmão. Mas eu já estava derretendo de tanto buscar, irmão. Eu buscava todo dia, dia e noite. Busca mais, porque eu estou vendo um anjo agora. E o anjo, ele tem uma espada na mão. E essa espada é o dom da palavra que tu está pedindo faz tempo. Eu digo, como é que ele sabe disso? Eu não contei isso para ninguém. Naquela hora me deu mais fé, só pela revelação que Deus deu para ele. E naquela hora eu fui batizado no Espírito Santo e criei. Agora eu tenho o dom da palavra. Mas eu continuava no outro dia, falando a mesma coisa, do mesmo jeito, com os mesmos medos. Mas aí você assim, eu tenho, Deus me deu, isso agora é meu. Eu sou batizado, falo em línguas, bem pouquinho, mas eu falo. Agora eu vou dar mais vazão ao Espírito Santo e eu vou ter oportunidade, em qualquer lugar eu vou falar de Jesus. E eu andava buscando uma oportunidade, onde é que tem alguma palavra para mim ler? Eu já lia e já falava a palavra. E daqui um pouco funciona tudo, diga glória a Deus. Mas não foi da noite pedi uma vez e deu. Não, pedi não sei quantos anos, não sei quanto tempo. Insistentemente todos os dias. Para mudar de vida e prosperar, eu pedi todos os dias, até o dia em que ele disse, hoje, a partir de agora muda. Mas tu vai fazer assim, 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 assim. Deus te dá a instrução. E você tem que obedecer. Quem está entendendo, diga amém. Você incomoda Deus, depois Deus diz, tá. Hoje. Tu sabe que é hoje. Tu sabe o dia. E qual a experiência que eu tenho? Depois de tu ouvir, tu sabe que às vezes Ele não vai te pedir uma coisa fácil para você fazer, nenhuma coisa que você quer fazer, mas como você queria e quer aquela bênção, então ou você obedece ou você perde. Ou seja, nem recebe, depende da condição que Ele te dá. Para mim, Deus sempre me exigiu alguma coisa. Você vai fazer assim, vai fazer desse jeito. Todas as vezes eu disse para Ele, eu vou fazer. Às vezes eu queria relutar, é difícil para mim. Mas se é o Senhor que está mandando, eu tenho que obedecer. Se eu quero desfrutar do que eu estou pedindo. Porque a gente pede e a gente imagina de um jeito e Deus diz, não, vai funcionar desse jeito, é assim que funciona. Para ti é assim que funciona e não é a mesma coisa para o outro. Só que por que Deus responde? Porque você insistiu. Quantos que desistiram enquanto você não desistiu? Quantas respostas que eu já tive de Deus porque eu não desisti. E toda vez que veio um desafio para mim, que parecia que era o meu fim, parecia que acabou, eu ia contar para Deus. E dizia, eu vou tomar a decisão pela sua palavra. Ou o Senhor me responde audível, ou eu tomo pela palavra. O que eu sei daqui, eu vou botar em prática aqui. Nós temos 2 tipos de palavra de Deus. Uma é a palavra rema, que é a palavra que se revela. Amém? É a palavra que se revela. E a outra é essa palavra escrita, que nós entendemos quando lemos. Quem está entendendo, diga amém. As duas funcionam. Mas a palavra que mais funciona é aquela que muitas vezes você está atento no culto e Deus vem e
Fala. E depois de Deus te dar uma palavra que você entendeu, você já sabia, mas naquele dia a palavra avivou. Ela é vida, ela entra em você e você, a partir daquela hora, o que ele disse é. Você está entendendo? Não tem mais barreira, não tem mais, diga glória a Deus. O que eu estou aqui falando para você hoje é contando testemunho baseado nessa palavra aqui, nessa insistência aqui. Às vezes era anos pedindo. Por que Deus deixa a gente levar anos às vezes pedindo uma coisa? Você sabe por quê? Porque Deus quer saber se você quer mesmo. Você quer mesmo? O que você quer mesmo? Sabe que com o passar dos anos o que acontece? Uma coisa sai fora do lugar, você deixa. Outra coisa sai fora do lugar, você deixa. Outra coisa sai fora do lugar, você vai. Daqui a um pouco está uma bagunça o quê? A sua vida. Mas estava vindo tão certinho. Deus respondia. As coisas estavam dando certo. Tudo funcionava. Agora muita gente está desanimada. Por quê? Porque tem muita coisa fora do lugar. É que nem uma casa. Uma casa, se ela estiver bem arrumada, cada coisa no lugar você sabe onde está. Sim ou não? Mas o que acontece? Que um vai lá e tira um copo do lugar, outro tira a panela do lugar, outro vai lá e tira a roupa e larga no outro lugar, a toalha no outro lugar, a cadeira leva no outro lugar e deixa lá, e tá, depois eu arrumo. E vai colocando. Daqui a um pouco, quem tem que arrumar a casa olha e faz assim, por onde que eu começo? Sim ou não, donas de casa? Por onde que eu começo? E aí dá um desânimo, sim ou não? Acho que não vai dar para arrumar hoje. Vamos deixar para amanhã. Se na nossa casa física é difícil de arrumar, na nossa casa espiritual é muito mais difícil. Muito mais difícil. Agora lembre-se, quando você chegou na igreja, a sua casa era uma bagunça espiritualmente falando. Aí Jesus arrumou tudo ela, porque você creu. Você foi crendo e orando e buscando e estando na igreja, aleluia, e recebendo, e colocando em prática, e clamando, e orando, e chorando, mas indo para frente, e sem esmorecer, você estava cheio de confiança. Olha quanta coisa Deus arrumou na sua vida. Sim ou não? Arrumou ou não arrumou? Arrumou. Quantas respostas você teve instantânea, de você persistir, até que Deus respondeu e entregou a bênção nas suas mãos? Agora, você está na caminhada, no meio do caminho, começa a sair coisas fora do lugar. Hoje o Espírito Santo está falando isso para alguém aqui hoje, ou para todos nós hoje. Que você olhe para a sua vida e vê o que está fora do lugar. Espiritualmente falando, e bota no lugar. Bota no lugar, você sabe o lugar. Você sabe o lugar que é isso. Então você vai lá e coloca no lugar, diz, eu vou arrumar isso aqui na minha vida, espiritual, vou arrumar isso aqui, eu estou na casa de Deus para Deus arrumar na minha vida. E quando Deus arruma a nossa bagunça, que nós fizemos com a nossa vida, irmãos, é mais leve. Você tem mais confiança, porque você sabe, não estou devendo nada para o diabo, não estou devendo nada para ninguém, eu estou bem com os céus, eu estou de bem com a vida. Não sou crente meia boca, você vai dizer. Eu não sou crente mais ou menos, eu não sou perfeito, mas eu sou alguém que botou as coisas no lugar. E o que está saindo do lugar eu não vou aceitar. Não vou aceitar. Entendeu? Não tem lugar. Não tem lugar essa bagunça na nossa vida. Amém, irmãos? Quem está aqui ainda, diga amém. Quem está acordado ainda, diga graças a Deus. É isso que eu estou ensinando para você, porque hoje é dia de ensino. Eu estou ensinando isso para você, porque é tão fácil da gente bagunçar. Arrumar é difícil. Arrumar é difícil. E às vezes é uma pequena coisa. A gente deixou fora do lugar, espiritualmente falando. Aí depois a gente deixa outra. E tem coisa que não foi você, foi o diabo que entrou lá e tirou do lugar. E aí você diz assim, ó o que o Espírito Santo está falando para você. É que nada é perfeito mesmo. Ninguém é perfeito mesmo. Nada é perfeito, é melhor eu me conformar e deixar assim essa baguncinha. É uma coisa que eu não tenho nem ver com isso, não tenho nada a ver com isso. Se Deus quiser, Deus arruma. Peraí, a tua casa é tua. Amém? É tua. Então você que tem que arrumar.
E você tem a autoridade de Deus. Você tem o Espírito Santo. E você tem o veículo que leva a Deus, a oração. Você vai persistir com aquilo ali. Senhor, isso aqui está bagunçado. Senhor, esse canto aqui está bagunçado. Eu preciso da tua ajuda, porque eu não quero que essa bagunça aumente. Eu não quero depois outra bagunça no outro canto, porque desse jeito eu vou me perder nessa bagunça. Eu não quero. Me ajuda na minha bagunça. Se fui eu que fiz, me mostra onde eu conserto. Se não é eu estou orando para que o Senhor ajude a consertar.